Agora no ar! Edivaldo, com você! Edivaldo, com você! Boa noite, gente, mais uma vez. Peço desculpa a vocês, tá? Houve aqui um pequeno desajuste, mas que já agora está tudo ajustado. Estamos voltando. Voltem para os seus links aí. Vamos voltar para a nossa transmissão com a nossa amiga aqui, Monique. Monique está aqui, olha, feliz da vida por estar com esse programa, nesse nosso grande encontro aqui, falando desse tema, que é um tema que realmente, Monique, deixa a gente apreensivo, né? Sim. Mas que tem que ser falado. Sim. É preciso, né, Monique? Sim. Então, vou voltar àquela pergunta, pela falha. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês, tá? Continuem nos seguindo aí, continuem interagindo conosco aí, tá bom? Bom, Monique, como foi aquela pergunta, né, do telespectador, que ele não quis se identificar, mas como é que você consegue dar consciência ou que precisamos ser determinados por pessoas para que elas sejam ajudadas? E quais os sintomas na maioria dos casos? Sim. Então, primeiro a gente precisa conscientizar as pessoas que a pessoa está com ansiedade, está com esse transtorno. Por quê? A ansiedade, ela gera muito preconceito. As pessoas são muito preconceituosas quanto à ansiedade e desconhecem o tema, desconhecem o assunto. As pessoas geralmente pensam que a ansiedade é quando você é apressado, afobado, quer as coisas logo. E não. A ansiedade se confunde muito com... As pessoas sentem um calor muito forte nas suas pernas, insônia, o coração começa a bater muito forte, taquicardia, boca seca, nervosismo. Tem vários fatores, tem vários sintomas que as pessoas relatam para a gente e não sabem que são ansiosos, não sabem assim, identificar. Pensa que está com vários problemas, começa a ir para cardiologista, procuram muitos. Eu tenho uma pessoa ansiosa em casa e eu sei muito bem como é que é isso, que foi a minha mãe, que foi na pandemia que ela surgiu com esse caso e foi bem difícil para a gente conscientizá-la de que o problema é a ansiedade e que não é com cardiologista ou com clínico geral. Acho que você precisa procurar o profissional capacitado para cuidar, né? Que tem vários sintomas, várias coisas que a pessoa pensa que mas não. E vem tudo da mente. Legal, né? Então, como você relatou, Monique, você tem um caso, né? E aí você cuida, né? Você cuida com muito amor, com muito carinho. Isso é importante, que é a família, né? Eu sempre falo, a família é a base de tudo na nossa vida, né? Por isso você está com 40 anos, não quer sair da casa da mamãe, não é isso? Então esse é um dos motivos. É muito bom, né? Que bom, né? Que benção. Como é o nome da mamãe? Maria da Penha. Dona Maria da Penha, um beijo para a senhora. Estou aqui com a sua filha aqui, ó. Olha, esse papo ele é interessante, hein? Um abraço. Então, voltando aqui ao assunto, qual seria o objetivo da assistência psicológica e profissional, tá? Para que a gente pudesse ter meios de tratamento? O que você, como agente de saúde, visitando essas casas, o que você levaria para essas pessoas? O que você daria para eles? Que tipo de atendimento você sugeria a eles que eles tivessem? Sim. Atenção. Essas pessoas que têm esse caso, elas precisam de muita atenção. Precisam ser ouvidas. Porque a gente começa a identificar que... Quando a gente vai fazer uma visita domiciliar e a pessoa tem esse caso, que a gente começa a conversar, a gente percebe que é uma ansiedade, um distúrbio, né, desse caso, a gente vê que a pessoa precisa ser ouvida. As pessoas não são ouvidas. Tem muitas questões, né? Tem muitos problemas financeiros, problema familiar, problemas de relacionamento mãe e filho, relacionamento marido e mulher, relacionamentos posteriores, que é o quê?
da pessoa que é a mais velha da casa, vamos dizer, eu fui numa casa de uma senhora e ela relata problemas, né? Tá conversando, começa a falar que precisa do médico porque está sentindo algumas questões, né? Sentindo o coração acelerar, palpitar, sentindo esses calores, a gente começa a conversar. E aí ela começa a relatar, começa a falar que tem muitos problemas em casa e a maioria dessas pessoas que têm essas questões, eles no final da conversa relata que sempre sentiu um vazio. Sempre sentiu, desde pequeno. Sempre sentiu ou medo, ou aflição, mas sempre tem um vazio. E vem de criança, não vem da fase adulta. Vem lá de fora, né? Vem antes, e aí vem estourar agora, na fase adulta. Quando acontece algum problema maior, né, que a gente chama de gatilho, tipo ou uma separação, ou um problema com o filho, ou um problema financeiro, e aí tem esse gatilho. Mas esse problema vem de lá de trás. Rapaz, eu tô perplexo, né? Que a gente não se coloca, às vezes, no lugar do outro, né? E vocês são peças importantes para trazer isso para os profissionais. E vocês, ao mesmo tempo, fazem um papel de grande relevância, né? Mas uma coisa que hoje me preocupa um pouco também são as redes sociais, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta que é mais ou menos assim. Qual é a opinião a respeito da influência, se ela é positiva ou negativa, na vida das pessoas na internet, nas redes sociais? O que você tem para me falar sobre isso quando você adentra uma casa para poder cuidar? Sim. Por favor. Isso está me afligindo também. As redes sociais, elas vieram assim e atrapalhou bastante. Atrapalhou bastante, porque essa questão que eu estava falando com o senhor, da conversa, né? As pessoas não conversam mais. A gente não para prestar atenção no filho. Vou falar de adolescente. A gente tem casos que aparecem no nosso trabalho de adolescentes que se cortam. E o pai e a mãe pensam que é besteira, né? Pensa que é bobeira e não dá a devida atenção para aquela criança. O que acontece com essa criança? Ela vai para a internet, vai conversar com um colega, ou vai ver programas na internet e cada vez mais se distanciando do pai e da mãe. Se distanciando. As famílias, eu também posso falar de uma família que tem uma senhora de 80 anos que precisa muito conversar, porque nessa fase eles gostam muito de conversar, né? Mas os filhos estão focados nos seus trabalhos, que hoje em dia a pessoa está trabalhando, depois da pandemia, trabalhando muito home office, né? E a pessoa fica muito tempo presa na internet, muito tempo presa no seu telefone, não dá devida atenção à pessoa, não dá aquele conselho, não dá aquela pausa para ouvir. E isso também está influenciando muito, muito. Quando a gente vai nas casas, as pessoas querem mais conversar. Mais conversar. Botar para fora, tá cheio, tá com um copo cheio. É verdade, né? Então você acha que aquele tempo que a pessoa perde ali olhando alguma coisa que talvez não seja muito interessante, né? Perde um pouquinho da vida do pai, da mãe, do amigo, né? Da amiga, que está ali próximo, né? Sim. Elas não conseguem enxergar esse lado ainda, né? Perde então tempo. É tão positiva a internet em parte e tão negativo, né? Em outra parte. Quando se faz no quesito familiar, principalmente, né? Sim. Eu acho que, essa é uma opinião minha, né? Uhum. Eu acho que a gente poderia ser melhor, né? Para a gente poder ter melhor qualidade em casa. Quando você se acha melhor, você vai fazer o possível para ajudar o pai, a mãe, o irmão, o amigo, né? Porque a depressão é um caso muito sério, né? Muito sério. E às vezes você fica por algum instante, alguma coisa depressivo. E você não sabe, não conhece. Só como um profissional que pode realmente detectar e dizer para você, o tratamento é esse. Mas é isso, né? Monique, você concorda que na pandemia os casos aumentaram, o isolamento,
perdas, etc., etc., contribuíram para o síndrome do pânico, depressão, e fizeram com que as pessoas procurassem mais ajuda psicológica? Sim, com certeza. Depois da pandemia... Você quer tomar uma aguinha, Monique? Eu preciso. Toma uma aguinha. Depois da pandemia, a gente viu que as pessoas estão muito... Acho que eu consigo. Pronto, consegui. Muito tristes mesmo, muito depressivas. Por quê? Olhando e estudando o caso, indo às casas, a gente percebeu que... Eu ia, né, minha amiga está nesse projeto, que já acontecia o mal. A pessoa já tinha aquele problema. Já tinha uma depressão, já tinha traumas, né, de infância. Sendo que antes da pandemia, todo mundo trabalhava fora. Então, era o quê? Era como uma válvula de escape. A pessoa ocupava o seu tempo, o seu trabalho, com as suas coisas, e não parava um pouco dentro de casa. Quando houve a pandemia, você foi obrigada a parar. E aí você foi obrigada, sem querer, a conhecer o outro que estava morando junto com você, que às vezes a gente não conhece, e se conhecer, e lidar com os seus traumas, que você esqueceu, que você deixou lá para trás, que você foi... Deixa eu beber água. Que você foi, através do seu trabalho, através de curso, através das coisas de casa, você foi cobrindo, a gente como fala assim, tapando o sol com a peneira, né? E aí você foi passando por aquilo ali desapercebido. E aí você teve que ficar em casa, confinado. Aí o negócio foi bem complicado, porque a gente está tendo até hoje a resposta disso tudo. Uma resposta bem triste. É um reflexo até hoje, né, Monique? Até hoje. A gente percebe que a gente ainda não tá tão solto, tem um pouco de isolamento aí, né? Mas a gente está buscando melhorar, né? Mas nesse mesmo contexto, compreende-se que melhorou alguma coisa depois disso. Eu acho que o amor também melhorou, né? Melhorou. Melhorou, não melhorou? O convívio, você conhecendo um pouco mais um ao outro, né? Mesmo com a internet hoje, estou aqui ao seu lado, mas estou ligado aqui na internet, Sim. você também, né? Sim. Porque hoje é a nossa vida, né? A vida é essa mesmo. Mas eu acho que, assim, a relação também, ela melhorou um pouco. Alguém conhecer um outro, até uma forma mais fácil, né? De vocês viverem, de nós vivermos, né? Sim. Conhecendo estamos mais próximos, né? Porque o trabalho não deixa a gente distante. É verdade. Né? A gente leva 10 horas, 12 horas no trabalho até chegar em casa, sim. Já volta na hora de dormir, descansar para outro dia. Sim. E a gente só toma um banho, janta e vai embora. É verdade. Mas eu assim, acredito que a gente tenha essa proximidade. Agora eu quero saber a sua opinião, se realmente isso tudo vale a pena. Você acha que vale a pena mesmo a gente batalhar firmemente num propósito de melhorar a vida do outro que depende da gente? Sim, vale muito a pena. Vale muito a pena, como uma frase que está rolando por aí, né? Depois de um tempo, vidas importam, independente da cor, independente da religião. Né? As vidas importam. Quando uma pessoa desiste de viver, a gente também perde um pouquinho, né? Todo mundo perde um pouquinho, a sociedade perde um pouquinho, a gente fica mais triste. Então, vale a pena a gente lutar, porque pode ser alguém que eu não conheça, mas pode ser alguém que eu conheço. Pode ser um amigo, um vizinho, um parente. Então, vale a pena a gente prestar atenção, ver os sinais, perceber os sintomas, se a pessoa ficar um pouquinho mais isolada, ou então a pessoa ficar muito eufórica, que também a pessoa pensa que não é depressão, mas é também uma depressão, a pessoa, aquela alegria estranha, que é uma alegria estranha, uma euforia, uma gritaria, não sei o quê, uma risaiada, não conseguir focar, é preocupante, é algo que você possa prestar atenção e não pensar que é besteira. Não pensar que é frescura ou pensar que é falta de fé. Não, é um problema, é uma questão. A pessoa precisa de ajuda.
Precisa de alguém para você sair daquele buraco, né? Daquele fosso ali. Você precisa de alguém que dê a mão. Pô, legal. E assim, qual os maiores casos? Quais são as idades que a gente tem casos importantes ou não muito? Todos são importantes, né? Todos têm uma importância relevante, né? Têm. E qual é a idade hoje que você vê? São pessoas adultas? São jovens? São mais velhos? Porque eu acho que cada um tem o seu tempo, né? Sim. E qual é a idade que atinge hoje? Então, todas as idades, a gente tem a procura de todas, tanto homens como mulheres, crianças, jovens e adultos, mas o que está maior que a gente vê que tem um engajamento maior, que está querendo de verdade, que está rompendo com essa barreira do preconceito, são mulheres na fase adulta, dos seus 30 até os seus 90 anos. A gente tem senhoras lá bem idosas, 80, 70 anos, mulheres com seus 30, 40 anos. Então, a maioria que está procurando são mulheres. Homem, sim. Tem muito homem que procura, muito homem que está indo até a gente, que conversa. Mas eles conversam e não voltam. Porque tem aquele preconceito, basta uma conversa e aí eles falam, não é isso. Um dia eu cheguei no trabalho e tinha um senhor que queria conversar, que viu lá, né, a gente colocou um papel avisando que tem esse serviço. Então ele foi conversar um pouco comigo. E aí a gente conversando, aí ele relatou o que ele sentia medo, não sabia explicar o que era, relacionamento dele todos acabaram, não tinha mais ninguém. E aí a gente foi conversando. E aí, conversando, lembrei, né, fui com ele fazendo um resgate da vida dele de infância, da vida dele com a mãe. E aí, lembrando desse medo, ele relatou lembrou que tinha muito medo de temporal, e aí viu que era isso, um dos problemas dele. Então, só nessa conversa, ele se achou tão bem que ele não quis mais voltar. Ele já achou que já está bem, entendeu? E assim, a gente vê que não, que a questão da ansiedade, para não desenvolver numa depressão, porque a ansiedade ela vai desenvolvendo, né? Para não desenvolver, você precisa de um processo. E o processo é o processo de cura que a gente fala, né? De conversas e de idas até uma roda de conversa com terapia. E aí é uma equipe multidisciplinar que vai cuidar disso, né? A gente com as terapias, com as rodas, um psicólogo, dependendo dos casos, quando for mais grave, e aí um psiquiatra que entra com o medicamento. Mas engraçado é isso, né? Os homens vão, iniciam, mas não terminam. Mas as mulheres estão bem mais compromissadas, né? Focadas nisso. Porque elas a gente está vendo que elas estão sufocadas. Então, eu tenho uma pergunta aqui de uma amiga, né? De uma ouvinte, a Milena, e ela pergunta o seguinte: Monique, te dá uma boa noite, hein? Boa noite, Milena. Como é para você poder ajudar melhor essas pessoas? Como você se sente quando tem uma resposta e você vê que essas pessoas estão melhorando? Então, Milena, é muito gratificante. A gente vê que tem um motivo para a gente estar aqui nessa terra. Não é só para a gente, sei lá, andar, ter família, ter amigos e ir para uma profissão, mas que a gente tem um sentido maior, entendeu? Ajudar essa pessoa a não entrar no fundo do poço, que infelizmente tem muitos casos que chega a suicídio. Então, quando a gente consegue ajudar essas pessoas a se reerguer, a se reencontrar, a se amar novamente, nossa, isso é muito bom. A gente fica muito feliz. Milena, eu acho que ela respondeu a você, né? Bacana, né? Vamos interagir mesmo, porque é isso, né? A Monique está aqui para poder responder, para falar para a gente, conversar um pouco mais. Eu vou só tomar um teu tempinho aqui agora, Monique, porque semana passada eu cometi um erro muito grande aqui. Veio uma pergunta dos Estados Unidos
pra gente nos assistindo. Que legal, né? Muito bom. Muito legal, né? Uma família lá nos Estados Unidos estava nos assistindo e depois mandou uma mensagem, né? Uhum. Dizendo que é de suma importância e relevante esses temas que nós estamos abordando aqui, né? Porque dá à população brasileira em si uma resposta. Então, quero deixar para você aí, família Guedes dos Estados Unidos, o meu abraço, o meu muito obrigado por você estar participando. Sei que vocês estão hoje ao vivo aí também, mais uma vez aí. E é isso, ó. Fica com a gente, hein? Manda pergunta. Monique está aqui para responder. Não é isso, Monique? Isso aí, estou aqui. Manda um alô aí para os Estados Unidos, Monique. Olá, boa noite. Bacana, Monique. Então, Monique, continuando aqui com o nosso tema. Então, você acha que quando você termina esse atendimento, você é uma pessoa melhor, né? Sim, sim. A gente se Te sente faz uma pessoa bem, né? melhor. Muito melhor. Não como profissional, mas uma pessoa melhor, sabe, gente? Melhor. Alguém que tem uma importância, tem um motivo de estar aqui. Bom. Você é importante e dá importância para que as pessoas sejam importantes, né, Monique? Isso aí. Muito bacana. Parabéns mesmo, tá? Parabéns para Obrigada. você, para sua amiga que não pôde estar aqui. Como é o nome dela? Luísa Helena. Ô, dona Luísa Helena, um abraço aí, tá? A Monique está aqui, ansiosa pela senhora, mas olha, um abraço aqui, tá? O canal aqui está aberto para a senhora, não só para a senhora, para quando a gente tiver temas bacanas para ser resolvido, por favor, vem aqui sim, venha falar, tá? Porque o programa Edivaldo com você é isso. A gente tem que interagir mesmo e dizer para que a gente viemos, tá bom? Um abraço para a senhora. Sabemos que a depressão, né, é uma coisa muito séria, né? Devemos dar mais atenção. Qual é a prioridade que a gente tem que ter e o cuidado? A prioridade é não deixar chegar ao extremo. Né? A gente está com muitos casos. É chato falar isso, né? Mas está levando as pessoas ao suicídio. A gente está com muitos casos disso. Então, o cuidado da depressão é você não deixar chegar ao extremo. É você prestar atenção naquela pessoa. Mesmo que a pessoa... Tem muita gente que você não pensa que a pessoa tem a depressão. Tivemos um caso de uma menina que ela fez o cabelo, fez a unha e depois ela cometeu o suicídio. Ai, meu Deus. E ela estava com depressão, mas ninguém prestou atenção. Em algum momento, em dado momento, ela deu um sinal. A pessoa sempre dá um sinal. Mas a gente fica muito focado nos sinais que são claros, que é o isolamento social, né? Que é a tristeza profunda, ficar deitado no quarto. Mas não, tem aquelas pessoas que ficam deprimidas porque pensou que algo que ia fazer no corpo ia dar certo e não deu. Tipo, essa menina, ela fez uma bariátrica, ela estava, né, se cuidando, mas a bariátrica tem as suas peculiaridades, né? Acontece algumas coisas e que você tem que prestar atenção nessa pessoa. Porque se o resultado não for legal e se a pessoa já tem um histórico, que tem gente que tem um histórico já do familiar, aí você tem que prestar mais atenção, porque pode acontecer dessa pessoa se afundar numa depressão. Então é bom você ficar atento a isso. Não só da pessoa triste, mas em todos os sentidos. Você está assistindo Edivaldo com você.
Nós temos uma pergunta aqui, acho que ela é importante também, muito, todas são importantes, mas ela também tem uma relevância. É do Ricardo Henrique. Ele pergunta o seguinte: estamos no período da campanha Setembro Amarelo. Ele gostaria de saber qual seria um modelo de ajuda ou ação social a ser implementada em nosso município de Nova Iguaçu. Sim. Olha, rodas de conversa. Parece estranho, né? Eu falar isso, mas rodas de conversa. As pessoas estão precisando, eu volto a falar, estão precisando ser ouvidas. Por que eu digo isso? Ricardo, né? O nome do rapaz? Ricardo Henrique. Ricardo Henrique. Eu sou agente de saúde, nós temos um grupo de todos os agentes de saúde do município, chamado AX. E nesse grupo, esses dias para trás, semana passada, alguns colegas falando: nossa, vocês já perceberam como está o índice de pessoas com depressão? E, assim, me chamou muita atenção isso, porque não é só... O problema está ganhando espaço, né? Tá aumentando. E aí ele falou, e o rapaz, além disso, de chamar a atenção para a gente nesse aspecto de aumento de pessoas procurando, ele relatou uma coisa, que no CAPS não estão dando conta. Os psicólogos e os psiquiatras não estão dando conta. Eu não estou falando que não é importante. Mas o que acontece? Por que não está dando conta? Porque a questão não é só o psiquiatra, remédio, psicólogo, conversa. Precisa de algo além, algo mais profundo. As pessoas estão precisando conversar e estão precisando se reorganizar. Essa questão da depressão, da ansiedade, eu lendo, eu estudando, eu percebi que não adianta a gente cuidar de uma coisa se a outra não está certa. Não estou entrando aqui em questão de religião. Mas quando a gente é formado, a gente está no seio da nossa mãe, no ventre da nossa mãe, a gente é formado corpo, alma e espírito. E se uma dessas coisas estiver desorganizada, desorganiza tudo. E com as rodas de conversa, a gente está percebendo que está desordenado. Ou a pessoa vem com a alma ferida, como? Quando estava na barriga da mãe, a mãe às vezes passou por algum problema com o marido, ou questão mesmo religiosa, então, ou questão médica, né? A gente está falando do corpo, mas são esses três aspectos. Você tem que procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, você tem que fazer uma terapia, porque a terapia vai te ajudar na sua alma, te curar, te livrar desses traumas, e também a religiosidade. Aí é a religião que você seguir, mas você precisa curar desses três aspectos, porque senão não vai. Bacana. Ricardo, eu acho que
foi pertinente, né, a tua pergunta e a resposta também, acho que tenha chegado até você. Eu quero mandar um abraço aqui para Lu Carneiro, tá? Muito obrigado, Lu. Quero representar sim, e sempre representar você. E é isso, muito obrigado mesmo, tá? Também tem uma outra pergunta aqui, da Ana Paula Oliveira. Ela diz: Monique, boa noite. Como a pessoa percebe que a outra está entrando nesse estado de depressão? Como é que você percebe isso? Como é que a gente consegue olhar para isso? Sim. Quando você convive com a pessoa, você vê que ela começa a ter hábitos que ela não tinha, né? Se a pessoa é muito de estar no convívio familiar, gosta muito de estar junto e começa a se isolar, você já vê que você começa a ficar mais atento a essa pessoa. Tem alguma coisa que não está certa. Ou se a pessoa também já um pouco mais retraída, começa aquela euforia, você tem que prestar atenção. É o comportamento da pessoa que muda. Geralmente é um comportamento que você não dá para você entender. Fica mais isolada, fica mais quieta, ou a pessoa fica mais falante, não tem muita paciência, nervosismo também é algo que você precisa prestar atenção. Bacana, Monique. Então, Ana Paula, é isso, né? Tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar, é preciso que tenha esse cuidado mesmo, esse olhar aí, né? E vamos lá. Eu queria também mandar um abraço aqui para a Egelane, que está assistindo lá em Belford Roxo. Um abraço, minha amiga. Um grande beijo, tá? Tamo junto, hein? Eu queria que você mandasse uma mensagem de conscientização, tá? E prevenção. Eu queria que você falasse do fundo da sua alma, toda a sua vivência diária. Você mandasse uma mensagem realmente para essas pessoas que estão nesse momento, que a gente sabe que nesse momento tem pessoas que estão precisando de uma palavra. Então, para você que está passando por esse período de noite escura, né? Eu falo que é noite escura. Saiba que você não está sozinho, que você não precisa passar por isso sozinho. Eu sei que é bem complicado, é difícil hoje em dia a gente encontrar alguém que vá nos ouvir sem nos julgar, ou, de repente, espalhar o nosso problema para a vizinhança inteira. Mas não se isole, procure um profissional, procure um local, alguém que você possa confiar e conversar, né? Saber que não é o fim, não precisa dar ouvido a essas vozes que falam com você. Eu entendi que o fim de tudo, né, quando a pessoa não suporta mais, é porque é o auge do tormento. Então, não deixe esse tormento tirar a sua paz, tirar o seu equilíbrio. Procure alguém que você possa conversar, que você possa dialogar. Nos procure, os agentes de saúde estão aqui para isso, para te ouvir, a te levar até um profissional. Procure terapia, não é coisas de maluco. Não pense que você é louco. Não, essas coisas acontecem, tá? Então, conte com a gente. É isso, eu estava aqui lendo aqui, é porque teve uma pessoa anônima que, quando eu pedi para que você mandasse essa mensagem, Sim. E ela estava aqui falando exatamente sobre isso que você estava respondendo a ela. Mas ela tem vergonha, né, de falar, mas não pode ter vergonha. Não tem que falar, não é isso, Sim, Monique? tem que Fala falar. um pouquinho sobre isso também, para essas pessoas não terem essa vergonha, procurar ajuda. Isso. Procurar ajuda profissional. Eu entendo, muita gente fala, quando vai nas rodas de conversa com a gente, fala que eu me abri com uma amiga e ela espalhou, né? E eu sei que é difícil isso. Ela contou o meu problema, ela falou para a vizinhança inteira. Então, eu te digo, onde você estiver, né, onde você morar, que tiver um grupo de apoio, tiver um grupo de rodas de conversa, se achegue, né, se inscreva, vá, mas não fica assim, não fica sozinha, não dá vozes a isso, e também não pense que eu não tenho fé, isso não existe, não é falta de fé, é outra coisa.
né? A gente precisa conversar para poder saber. Porque hoje você pode pensar que é uma questão familiar, mas às vezes o seu questionamento vem da sua vida intrauterina ou na sua vida quando criança. Tudo aquilo que a gente passa no ventre da nossa mãe ou quando criança vai se eclodir, né, reverberar na nossa vida quando adulto. Então é esse caminho. A terapia é vida. A terapia nos liberta, a terapia nos ajuda a nos conhecer, porque muitas vezes a gente não se conhece, mas a gente faz a gente se conhecer, e aí a gente se conhecendo, a gente não vai deixar de ter problema, mas a gente vai olhar para aquele problema com outra visão, com outro olhar, com uma outra questão. E aí você vai ver que aquele problema não é tão grande assim. Basta você se recolocar, se reequilibrar, se entender, que aí vai dar tudo certo. Eu te garanto que dá tudo certo. Bacana, Monique. Com esse sorriso que você tem, já deu tudo certo, né, Monique? Bacana. Com essa paz que você traz dentro de você, né, esse amor, é uma coisa muito, muito legal. Então você transmite para as pessoas isso que é verdadeiro, né? Mas nesse mesmo tema ainda, a gente só não tem pessoas que têm vergonha de falar, se guarda para isso, né? A gente tem pessoas que quer falar, mas não tem com quem falar. E aonde procurar para conversar? Isso. Então, se quiser me procurar. Eu trabalho numa clínica da família, né? No Ouro Verde. Então você pode ir lá procurar a Monique, que a gente está aberto para você. Legal, Monique, legal. Então o município hoje, então, a prefeitura tem uma express, né, nesse assunto de ajudar, né? Muito legal para você, para a sua equipe, né? Sim. Eu quero deixar aqui meu parabéns para a equipe da Monique. Já falei que esse programa aqui está aberto para todos que venham com pautas bacanas que a gente está aqui para colocar no ar. Tudo é ao vivo, né? E acontece um erro ou outro, mas isso é normal. Isso não tem como acontecer. Programa ao vivo é assim mesmo, né? Aqui nada é editado, não. Aqui tem uma produção maravilhosa, né? Produção que estou aqui, ó, por trás dos bastidores, né, Monique? Fazendo a diferença pra gente, né? Um cenário desse maravilhoso. Isso, e nós estamos aí. Mas, Monique, tem pessoas que estão perguntando aqui e elas queriam ainda entender como nós, dentro desse nosso município, com quase 1 milhão de habitantes, podemos melhorar essa condição. Porque nós pegamos uma estatística hoje, porque não é só... São 7 tipos de depressões diferentes, né? Nós pesquisamos hoje, o grupo pesquisou hoje, a equipe pesquisou. Existe a depressão casual, a sazonal, a distimia, a atípica, pós-parto, reativa e a depressão maior, né? Então pesquisem também, procurem ver, para entender, vocês se entenderem com vocês mesmos. E identificar qual o tipo de depressão que vocês têm. Procurem ajuda de profissionais. Não é isso, Monique? Tem que procurar, não tem? Tem que procurar ajuda profissional. Não pode parar no preconceito, não pode parar nessa falácia que depressão é coisa de gente rica, que não é. Depressão é para todos, todo mundo é para todos, não. Mas depressão acontece com todo mundo, a gente está suscetível a isso, né? Então você procure um profissional capacitado, né, que possa atender a sua demanda. Bacana. O Ricardo, aquele que fez uma pergunta, ele mandou uma outra resposta aqui, que eu preciso que você ouça, né? Ele diz o seguinte: ótima colocação da convidada. Temos que implementar em todo o município esse trabalho. E acredito que o senhor Edivaldo irá, com certeza, terá um carinho especial nesse assunto. Um grande abraço, doutor Ricardo. Para o senhor também, doutor Ricardo? Um abraço aqui da família Edivaldo, tá? Muito obrigado mais uma vez por tudo aí. Então, nós temos aqui uma pergunta também do Paulo Torres. Paulo Torres é um amigo nosso aí,
ele está perguntando aqui em que momento você se sente, você já falou, né? Uhum. Mas em que momento você se sente mais capaz do que você é quando você vê uma pessoa no fundo do poço e você pode reerguer? Nossa, em que momento? Quando a pessoa volta. Que eu me sinto mais capaz é quando a pessoa volta. Quando a gente faz o primeiro encontro e a pessoa nos ouve, a gente dá exercícios para essas pessoas que nos procuram e elas voltam. E voltam entendendo a proposta daquele exercício, volta entendendo o que nós falamos, o que nós abordamos, e vem com respostas e vem falando, nossa, isso foi tão bom que você falou para mim, me deu coragem para eu conversar com a minha família, com meu marido, nós tivemos um caso desse, e é isso, deixa a gente com mais gás para o próximo encontro, para mais pessoas, para receberem essas pessoas e ajudá-las mais. Não, legal, né? Esse tirar do fundo do poço é muito ruim quando você vai fundo do poço, né? Parece que ele tem lá o seu encontrozinho lá, parado lá, mas ele está lá embaixo pedindo socorro, né? Sim, e quando encontra pessoas que realmente pode colocar a mão, é como trouxesse uma água limpa e clara para a gente poder beber, ou seja, matar a nossa sede, né? Sim. É muito legal isso, é muito legal. Mas assim, Monique, eu vou ser muito sincero a você nesse aspecto dessa questão aí. A gente tem que ter um olhar. Sim. É preciso ter um olhar. Sim. É preciso dar a mão. É preciso entender até quando atravessa uma rua. É necessário. E você, eu tenho certeza, com a sua equipe lá, vocês fazem isso muito bem. Porque vocês têm responsabilidade com vidas. Né? E é isso que a gente precisa. Esse mundo está precisando de pessoas como você. Eu quero como nós, né? te agradecer muito, 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 porque foi ganho para nós hoje nesse episódio do seu Edivaldo Fala Com Você. Para mim foi um ganho. Eu aprendi muito, tá? Ai, que bom. Aprendi bastante. Estou feliz. Eu quero que você deixe uma consideração final aqui para as pessoas aqui, para que depois eu possa agradecer os nossos patrocinadores, as nossas equipes que estão aqui nos nossos bastidores, tá bom? Faça uma consideração final. Fique bem à vontade. Sim. Fale o que o seu coração mandar. Sim. Olha lá para o fundo do poço e vê quantas pessoas estão lá precisando desse seu momento agora, dessa sua palavra. Tá bom, Monique? Então, pessoal, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar falando dessa questão. Espero que eu tenha elucidado um pouco, tirado a venda, né, dos olhos de achar que muitas das vezes é falta de fé, outras vezes que é frescura, que vocês possam entender que essa doença é muito séria, porém tem cura, e a cura é o amor. A cura é você se encontrar. A cura é você se reorganizar. A cura é você não colocar expectativas em um outro, mas é você entender que você fez o que você pode fazer. Muitas das vezes as pessoas assim entram nesse mundo de depressão, do desespero, porque se cobra demais. Não se cobre. Você fez aquilo que você poderia fazer. Você está dentro daquilo que é para você fazer. Então, eu só quero falar de uma questão que eu recordei de falar para vocês, que tem muitos jovens que se cortam, né? Então, se você passa por isso em casa, que se você tem um jovem que se corta, não trata isso como frescura, porque o jovem se corta para substituir a dor que está dentro dele. Quando ele corta o pulso, o braço, é porque dentro está doendo demais.
E às vezes não é culpa do pai, não da mãe, mas para vocês pararem um pouco e olhar para aquele jovem. Às vezes o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito, trabalha para dar o melhor, escola melhor, uniforme, melhor comida, o melhor passeio, melhor viagem. Porém, o que o seu jovem está pedindo com esse ato de se cortar é atenção. Está pedindo você. Entendeu? Então, eu quero deixar esse abraço para vocês e essa conscientização de que se a gente parar um pouco, o mundo está muito acelerado, a gente parar um pouco, voltar até assim, os encontros de família, né? Todo mundo sentar para almoçar junto e conversar, perguntar como é que foi o dia. Isso você vai salvar muitas pessoas. Você vai salvar um vizinho, um amigo, vai se salvar também. É isso. Se amem. Bacana o recado, Monique, muito bacana mesmo. Eu quero agradecer aqui a todos os nossos patrocinadores, os nossos amigos, agradecer essa produção aqui maravilhosa que fez isso acontecer. Erros, como eu falei, peço já desculpa a vocês, acontecem, mas a gente vai estar corrigindo, que é um programa ao vivo e a gente não tem como errar, né? É ao vivo. Somos humanos, seres humanos, né? E precisamos ter um aprendizado, tá certo? Então, peço desculpa a você. Quero agradecer a todos os patrocinadores mais uma vez, aos amigos que estão nos assistindo aí, aos telespectadores que estão em casa, doaram um pouco do seu tempo, de 1 hora para estarmos aqui. O nosso outro programa, que está vindo, o nosso quarto episódio, vai ser também um programa muito bacana, daqui a pouco vai estar dentro das nossas redes aí. E, Monique, quero muito te agradecer pela sua presença. Olha, esse espaço está aberto para você. Muito quantas obrigada. e quantas vezes você quiser estar falando aqui sobre conscientização, sobre saúde, tá? Se você tiver um tema que realmente importe, você o traga aqui. O espaço está aberto para você. Tá Eu bom? que agradeço. Isso aqui é Muito um obrigada. espaço que foi criado aí por esse grupo que você está vendo aqui. Não foi pelo seu Edivaldo, não foi pelo Edivaldo, foi pelo grupo. Um grupo que acredita que a gente pode ter um amanhã melhor. Então é isso que a gente está tentando trazer aqui. E não vamos parar não, tá? Vamos continuar. A gente sabe que a pedra, ela é dura demais, mas a gente consegue carregar ela. Porque Jesus Cristo carregou uma cruz, foi crucificado, ainda fincaram e escorreu sangue para ele, para salvar as nossas vidas. Então, Jesus Cristo é a ponte disso tudo aqui, é do nosso viver, da gente estar, de respirar. São esses momentos felizes da nossa vida que nos faz acreditar que só Deus é dono de tudo isso aqui, não os homens, tá? Esse recado eu quero deixar. E quero também deixar uma mensagem, não cortando o que você falou, mas de conscientização, realmente. A depressão não é frescura, realmente, como você falou. Não é frescura. É uma dor que não se explica, mas tem cura. Não podemos criticar, não podemos julgar. Vamos ajudar. Vamos ajudar? Sim, vamos mesmo. ajudar. Porque ninguém está sozinho. É esse recado que eu tenho para deixar para todos aí. Uma boa noite aí. Muito obrigado. Você acabou de assistir Edivaldo com você. Transmissão e produção audiovisual é com a US Studio.